Você já se pegou olhando para a sua vida como se ela fosse um campo de testes? Como se cada dificuldade fosse um obstáculo colocado ali para medir a sua fé, a sua força, a sua paciência? Como se o mundo estivesse te desafiando o tempo todo? Num jogo silencioso e injusto, onde você não conhece as regras, mas vive pagando o preço? Você não está sozinho. Há uma dor escondida nessa forma de viver. Uma dor que não grita, mas pesa. Ela aparece no cansaço sem motivo, na sensação constante de estar sendo observado por algo invisível, como se tudo ao redor estivesse esperando você falhar de novo. Essa dor não está no que te falta, está no que você acredita que precisa provar para merecer. E a pergunta que poucos ousam fazer é: e se nada disso for um teste? E se o que você está vivendo não for uma prova imposta, mas uma revelação? Essa é uma das leis mais ignoradas e mais poderosas de tudo que Neville Goddard deixou. A realidade não está te testando, ela está te espelhando. Você até pode não gostar do que vê, mas ela só mostra o que está sendo emitido a partir de você. Neville foi direto a afirmar: o mundo externo é um reflexo do seu estado interior. Não é uma metáfora, não é uma ideia bonita, é uma estrutura vibracional da existência. A realidade, essa que você está vivendo agora, não tem vontade própria. Ela não cria, ela responde. Por isso, a realidade que você chama de vida não tem interesse em te punir ou te desafiar. Ela só tem uma função: refletir, como um espelho. E espelhos não julgam, eles apenas mostram. A vida não está dizendo você precisa sofrer para evoluir. Ela está perguntando silenciosamente: é isso que você acredita sobre si mesmo? E então ela te mostra, para que você possa ver. Só que, ao invés de olhar para dentro, fomos ensinados a olhar para fora, a brigar com os espelhos, a discutir com o reflexo, a tentar mudar o mundo enquanto permanecemos vibrando a mesma frequência de sempre, inconscientemente. E quando o reflexo não muda, nos sentimos rejeitados pela própria existência. Mas a realidade não rejeita, ela revela. Ela revela o que você sente quando ninguém está vendo. Ela revela as histórias internas que você herdou e nunca questionou. Ela revela o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo quando ainda não tinha voz para dizer: isso não é meu. Neville dizia que toda manifestação é a materialização do seu conceito interior. Isso significa que aquilo que você experimenta no mundo, seja sucesso ou frustração, amor ou solidão, plenitude ou escassez, é apenas a consequência do que você aceitou ser verdade dentro de você. E esse é o ponto de ruptura. Porque se a realidade te espelha, ela não muda quando você quer. Ela muda quando você muda. Não adianta gritar com o espelho se você não se mexe. E isso dói. Porque somos ensinados a acreditar que basta desejar com força, repetir afirmações e esperar que o mundo obedeça. Mas o espelho não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. Por isso você pode repetir: eu sou próspero 10 vezes por dia, mas se sua vibração inconsciente diz: eu tenho medo de serviço, é isso que a realidade vai refletir. Situações em que você é ignorado, rejeitado ou desperdiçado. Não porque você está sendo testado, mas porque sua vibração está sendo espelhada. Essa é a lei mais ignorada, porque ela tira o poder do acaso e devolve o poder para onde ele sempre esteve, dentro de você. Mas junto com o poder, vem a responsabilidade. E muitos preferem acreditar que estão sendo testados porque isso os isenta da autoria da própria realidade. Dá para culpar o destino, a vida, os outros, Deus, a sorte. Mas quando você entende que o mundo lá fora é apenas um espelho radicalmente honesto do que está vibrando dentro, não dá mais para terceirizar. O reflexo começa no seu estado de ser. E estado de ser não se finge, não se decora, não se mente. Estado de ser se constrói e se sustenta. Você até pode enganar os outros, mas não o espelho. Você pode sorrir por fora, mas se vibra abandono, o espelho vai mostrar relações que te fazem sentir invisível. Você pode trabalhar duro, mas se vibra escassez, o espelho vai te devolver o mesmo ciclo de esforço e falta. E isso não é crueldade, é precisão vibracional.
É a vida dizendo: isso está em você. Olhe, reconheça, transmute. Mas para isso, você precisa parar de lutar com o espelho e começar a observar o que ele revela. Você não está sendo desafiado, está sendo espelhado. E a pergunta que começa a mudar tudo é a simples, mas intensa. O que a sua realidade está te mostrando sobre você? Se você puder olhar para o reflexo com honestidade espiritual, sem culpa, sem negação, algo começa a se dissolver, porque aquilo que é visto com clareza começa a perder o poder de te aprisionar. É nesse ponto que a transformação deixa de ser algo externo e passa a ser um realinhamento interno. A mudança real não começa quando a realidade melhora. Ela começa quando você desperta. E nesse despertar, o espelho muda, porque o reflexo sempre segue o rosto, não o contrário. Há uma razão pela qual a realidade continua te mostrando os mesmos padrões, mesmo depois de tantas tentativas de mudança externa. Você troca de cidade, mas continua sentindo o mesmo vazio. Você muda de relacionamento, mas continua encontrando o mesmo abandono com outro nome. Você faz novas promessas a si mesmo, mas dias depois acorda com o mesmo peso, como se algo invisível estivesse sempre um passo à frente, segurando sua vida pelos bastidores. Isso não acontece porque você está amaldiçoado ou porque não está se esforçando o suficiente. A razão é mais profunda e muito mais silenciosa. Como diz o Dr. Joe Dispenza, você não vive o que quer, você vive o que é. E o que você é, no nível mais profundo, é um campo vibracional composto de pensamentos recorrentes, emoções habituais, memórias emocionais e expectativas inconscientes. Bruce Lipton explica que 95% da nossa vida é guiada por programas automáticos. São hábitos mentais e emocionais codificados antes dos 7 anos de idade, quando nossa mente ainda não sabia dizer não. É nessa fase que aprendemos a nos ver como indignos, errados, fracos ou culpados, mesmo que ninguém tenha dito isso com palavras. Esses registros se tornam um estado de ser, e é o estado de ser que informa o espelho da realidade, não a sua vontade racional, não suas metas, não seus discursos, mas seu campo vibracional mais íntimo e automático. É por isso que Neville Goddard insistia: você não atrai o que deseja, mas o que acredita ser verdade. Não basta querer, você precisa encarnar o estado correspondente ao que deseja ver refletido. Mas o que é esse estado? Não se trata apenas de pensamento positivo. É um alinhamento profundo entre o que você sente, acredita e espera. É a imagem vibracional que você sustenta de si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. E o espelho, a realidade, vai apenas devolver esse retrato. Se você se vê, mesmo que inconscientemente, como alguém fadado ao fracasso, o mundo vai te oferecer mais provas disso. Não porque ele quer te machucar, mas porque ele está respondendo ao comando vibracional que você mesmo está emitindo. O universo é responsivo, nunca aleatório. E tudo o que acontece do lado de fora está em coerência com o que vibra do lado de dentro. Tom Campbell, físico e estudioso da consciência, afirma: a realidade é uma informação processada pela sua consciência. E você está criando a sua informação com cada escolha vibracional que faz. Isso muda tudo, porque significa que a realidade não tem autonomia. Ela é moldada, momento a momento, pelo que você sustenta como sendo você. E essa identidade não é formada com palavras. Ela é formada com sensações, com emoções repetidas, com imagens internas que você carrega tanto tempo que nem percebe mais. Você acredita que está sendo rejeitado? Ou que tem que se provar o tempo todo para ser amado? Você sente, no fundo, que é pesado demais, complicado demais, atrasado demais? Tudo isso se torna o seu espelho. E você vai ver essas ideias sendo materializadas como experiências até que tenha coragem de dizer: isso não sou eu. Isso é o que eu aprendi a ser.
Mas há algo ainda mais poderoso neste processo: o corpo. Seu corpo é um campo de memória emocional. Cada célula sua foi moldada por crenças emocionais, suas ou herdadas. E ele não distingue o que é real do que é imaginado. Quando você revive uma dor do passado, seu corpo responde como se estivesse acontecendo de novo. E o que está acontecendo no corpo está acontecendo na vibração. É por isso que Neville dizia: sentir é o segredo, porque o sentimento é o canal direto com a criação. Você pode repetir afirmações por horas, mas se no fundo do seu corpo você está contraído pelo medo, pela vergonha, pela escassez, é isso que o espelho vai captar. É isso que a realidade vai imprimir. Não como castigo, mas como coerência. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que é consistente com o que sente ser verdade sobre si mesmo. E o que você sente ser verdade, muitas vezes é um trauma antigo escondido sob camadas de resistência, racionalização e culpa silenciosa. O espelho não está dizendo, você é isso. Ele está dizendo, é isso que está ativo em você agora. É um retrato atual, não uma sentença. E por isso pode ser alterado. Mas a mudança real não acontece pela força. Ela acontece pelo reconhecimento. Quando você reconhece o padrão que está sendo espelhado, algo começa a dissolver. Não porque você resolveu o problema, mas porque você finalmente o viu. E o que é visto com amor começa a perder o poder de te controlar. Essa é a raiz da neurociência espiritual. O reconhecimento transforma o campo. A consciência altera o colapso da realidade. Greg Braden chama isso de o código do coração. O ponto em que emoção e intenção se unem. E quando isso acontece, a realidade não resiste, ela responde. E essa resposta é imediata, mas interna. Primeiro você sente diferente, depois você começa a agir diferente, e só então o mundo começa a espelhar algo novo. Mas tudo começa dentro. Começa quando você para de dizer, a vida está me testando, e começa a perguntar, o que eu estou pedindo para ver? Porque sim, o espelho mostra o que está sendo pedido vibracionalmente. E você não pede com palavras. Você pede com crenças, com sentimentos, com estados. É por isso que há pessoas que conseguem tudo com facilidade. Não porque são melhores, mas porque vibram consistente com aquilo que desejam. Elas não querem apenas. Elas sentem que já é. E o espelho obedece. Chega um momento em que você não consegue mais se esconder de si mesmo. Você já tentou de tudo. Mudou a dieta, tentou meditação, leu livros, buscou cursos, mergulhou em promessas de cura e libertação. Mas mesmo assim, o espelho continuava mostrando aquilo que você jurava já ter superado. E é aí que você percebe. O espelho da realidade não responde ao que você aprendeu, mas ao que você incorpora. Você pode entender conceitos maravilhosos, mas se o seu estado de ser ainda vibra medo, culpa, abandono ou escassez, a vida vai te devolver exatamente isso. Essa é a raiz da identidade vibracional, o conceito central da cocriação consciente segundo Neville Goddard. Neville não ensinava a pedir ao universo. Ele ensinava a assumir o estado do desejo concreto. Ele dizia, assuma o sentimento do desejo realizado e viva dentro dele, pois a sensação cria o padrão. Não se trata de esperar que a realidade mude para então se sentir diferente. É o oposto. Você muda o que sente e a realidade não tem escolha. Ela se reconfigura. Mas por que é tão difícil assumir esse estado? Porque carregamos, muitas vezes sem perceber, uma camada profunda de autoimagem fragmentada. É a sombra não reconhecida. Aquela parte de você que aprendeu que não merece. A parte que acredita que é errada, que é menos, que é um erro ambulante, tentando consertar sua própria existência para se tornar digna de receber.
Essa sombra não é o seu inimigo. Ela é a sua criança ferida tentando te proteger da dor original. A dor de não ter sido visto, de não ter sido aceito, de ter precisado se moldar para caber. E enquanto essa sombra estiver vibrando dentro de você sem ser integrada, ela continuará sendo refletida na sua realidade. Porque o espelho não mostra só o que você quer, ele mostra o que está ativo. E a sombra ativa é energia vibracional. Ela se manifesta como sabotagem, como culpa, como ciclos de auto-boicote. Não porque você quer, mas porque você ainda é esse padrão, mesmo sem perceber. Neville dizia que toda mudança real é uma mudança de conceito próprio. E mudar esse conceito é, antes de tudo, um ato de compaixão radical. Porque você precisa olhar para o que ainda dói sem julgamento, sem se comparar, sem tentar pular etapas. O espelho só muda quando você se torna inteiro. E isso não significa se tornar perfeito. Significa reconhecer que até as partes de você que você mais evita também estão criando. O seu medo cria. O seu ressentimento cria. O seu silêncio cria. O seu autoabandono cria. Tudo vibra. E tudo que vibra informa o espelho. A vida não pune. Ela apenas ecoa. E se o eco está doendo, talvez não seja o mundo te atacando. Talvez seja o som distorcido das histórias que você ainda repete para si mesmo. Histórias como: eu preciso sofrer para crescer. Eu sou um peso para os outros. Eu não sou suficiente. Essas histórias se tornam âncoras vibracionais. Elas colapsam realidades que você não deseja conscientemente, mas com as quais está em ressonância. E ressonância é a linguagem da realidade. Não existe espaço neutro. Você está sempre emitindo algo. E aquilo que você emite, mesmo sem palavras, volta. Como um eco cósmico. Como um reflexo fiel. Como um espelho que nunca mente. Mas o espelho não tem poder sobre você. Ele é só um mensageiro. E a mensagem dele, por mais dura que pareça, é sempre uma chance de reintegração. Você olha e vê. Ali está o abandono que eu nunca validei. Ali está a vergonha que eu sempre escondi. Ali está a crença que eu nem sabia que tinha, mas que molda minha vida há décadas. E ao ver isso, ao ver de verdade, algo se solta. Porque a realidade, no fundo, está te oferecendo uma única coisa: clareza. Ela mostra o que está criando, para que você possa decidir se deseja continuar emitindo aquilo ou se está pronto para se lembrar de quem é. E é esse ponto, essa lembrança, que ativa o poder real de cocriação. Não uma cocriação mágica, mas uma cocriação consciente, vibracional, madura. Você deixa de querer mudar o mundo para se sentir bem e começa a se sentir bem antes, porque entende que é isso que muda o mundo. Neville chamava isso de vivenciar o fim, a prática de habitar vibracionalmente a realidade que você deseja, mesmo antes que ela se manifeste. Ele dizia: você deve imaginar o fim e permanecer fiel a ele. Isso não é fuga, isso é criação. Você não está fingindo que já tem, você está vibrando o estado correspondente, porque sabe que o reflexo só pode mudar depois que o rosto muda. E para mudar o rosto, você precisa mudar o ser. Mas mudar o ser não é uma corrida, é uma reconciliação. Você se reconcilia com suas dores, com seus limites, com sua história. Você não nega o que foi, mas escolhe o que será. E nessa escolha vibracional, o campo muda, porque o campo sempre responde.
a realidade começa a te oferecer novas pessoas, novos caminhos, novas emoções. Não porque o mundo finalmente te entendeu, mas porque você deixou de se trair vibracionalmente. A sombra foi reconhecida, a imagem foi atualizada, o reflexo muda. E então, aquilo que parecia um teste se revela como um espelho. E o espelho, agora, mostra algo que te surpreende: paz, leveza, coerência. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque finalmente você mudou por dentro. Sem se forçar, sem lutar, sem implorar, apenas assumindo o estado de quem já é, de quem já pode, de quem já sabe, de quem não se culpa mais por ter aprendido padrões que não servem, mas que, agora, escolhe espelhar o seu verdadeiro eu. Chegamos ao ponto onde a teoria precisa tocar a pele, onde a filosofia se transforma em sensação, onde a verdade deixa de ser um conceito e começa a ser um estado. Porque não importa quantas vezes você ouça que a realidade é um espelho, enquanto isso não for sentido, não se transforma em criação. A realidade responde ao que você sente como verdade viva. E, como dizia Neville Goddard, sentir é o segredo. Mas sentir não é emoção aleatória, é presença vibracional. É quando o corpo, a mente e o espírito dizem juntos: é isso que eu sou, agora. Por isso, neste momento, com tudo que já foi dito, proposto e sentido, você está pronto para uma prática simbólica. Não um ritual mágico, não uma fórmula para o sucesso, mas um ato vibracional silencioso, simples e profundo, um reposicionamento interior. Chame essa prática de espelho vivo. Não exige nada além da sua disposição de olhar para si com verdade e com gentileza. Você pode fazê-la agora ou à noite antes de dormir. O momento é seu. Comece assim. Feche os olhos. Sinta sua respiração sem querer controlá-la. Deixe que o ar entre e saia, como ondas suaves tocando a praia da sua consciência. Agora, imagine um espelho diante de você. Mas não um espelho comum. Este espelho não reflete seu rosto, nem seu corpo. Ele reflete sua vibração, seu estado interior, seus pensamentos, sentimentos e crenças mais íntimas. Observe. O que esse espelho está mostrando? Não julgue, apenas veja. Se surgir tristeza, não fuja. Se surgir raiva, permita que ela seja reconhecida. Se surgir medo, sinta sua textura, sem tentar apagá-lo. Este espelho não está te condenando, ele está te revelando. E à medida que você observa, diga para si, sem pressa, com voz interna ou em voz baixa: eu vejo o que vibro. Eu reconheço o que crio. E escolho, agora, refletir quem eu verdadeiramente sou. Agora, suavemente, mude a imagem no espelho. Não com força, mas com intenção. Veja o reflexo vibrando em estado de paz. Veja sua presença em silêncio, mais inteira. Veja sua essência não como carência, mas como completude. Você não precisa ver uma cena específica. Apenas sinta que o reflexo está limpo, leve, alinhado. Sinta o que Neville Goddard chamaria de o fim vivido. A sensação de que você já é aquele que cria com coerência, aquele que emite o amor que deseja receber, aquele que vive o valor que antes buscava nos outros. Respire isso. Grave isso.
porque essa é a única vibração que transforma a realidade. O mundo não precisa que você lute mais. O mundo precisa que você lembre. Lembre que o espelho não é seu inimigo. Ele é seu aliado mais fiel. Ele nunca mente. Ele nunca esconde. Ele apenas devolve. E agora que você sabe disso, agora que você viu, o reflexo está livre para mudar. E quando mudar, porque mudará, não será mágica nem sorte, será alinhamento. Porque tudo que vem até você não é resposta ao seu esforço, mas à sua frequência. A realidade não está te testando, ela está te espelhando. E se o reflexo foi duro até hoje, talvez fosse apenas o convite mais sincero da sua alma para que você finalmente parasse de fugir de si mesmo. E agora, você não precisa mais fugir. Você pode se olhar e não se julgar. Você pode se ver e se aceitar. Você pode se sentir e ainda assim se amar. Porque você não é o que te disseram que você era. Você é o que decide espelhar daqui em diante. E essa escolha muda tudo. Você não pode ver a transformação amanhã, mas a vibração já está no campo. A semente já foi plantada. O reflexo já começou a se ajustar. Agora, caminhe com leveza. Se a realidade ainda te mostrar sombras, não tema. Apenas lembre, elas não são punição. São partes não vistas de você pedindo para voltar para casa. E quando você acolhe, o espelho se torna luz. Simples assim. Profundo assim. Vivo assim. Se esta mensagem encontrou o seu coração, é porque você já está pronto para lembrar quem é. E se desejar caminhar conosco nessa jornada de transformação vibracional, silenciosa, mas real, inscreva-se neste canal. Ative o sininho, não por obrigação, mas porque este é um espaço de retorno ao seu centro. Aqui você não será cobrado por ser perfeito. Aqui você será lembrado de que já é inteiro. E a cada novo vídeo você receberá não uma técnica, mas um espelho limpo para ver com mais clareza aquilo que sempre foi seu. Até lá, respire com presença. Espelhe com intenção. E permita que a sua realidade te reconheça.